Covardia, casos de pedofilia no Distrito Federal aumentam 35% nos primeiros 6 meses do ano. Máfia dos concursos, 4 pessoas foram presas hoje, acusadas de cobrarem até R$200 mil por vagas em processos seletivos. De novo, mais uma unidade de saúde suspende as cirurgias. Desta vez, o problema é no hospital de base, o maior da capital. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Máfia dos concursos. A Polícia Civil prendeu hoje 4 pessoas acusadas de fraudes em processos seletivos. Os criminosos cobravam até R$200 mil pelas vagas e emitiam, inclusive, diploma de curso superior, se fosse preciso. Veja. Hélio Ortiz é considerado o chefe da organização criminosa que fraudava concursos públicos. Já atuava no crime há pelo menos 12 anos. Em 2005, chegou a ser preso e condenado pelas fraudes, mas não passou nem 6 meses na cadeia. Depois de solto, continuou atuante e ainda levou o filho, Bruno Ortiz, para a quadrilha. Além deles, o delegado conta que mais 2 pessoas foram presas preventivamente nesta segunda-feira. Nós identificamos uma série de atuação da organização criminosa, desde falsificação de diploma, pós-graduação e concursos públicos. Então, uma pessoa poderia chegar sem um curso superior, comprava um diploma, uma pós-graduação e uma vaga em concurso público, um pacote completo. As investigações da Polícia Civil apontam que a máfia dos concursos usava equipamentos eletrônicos para passar o gabarito das provas aos candidatos e mais, usavam também identidades falsas para que outras pessoas fizessem a prova no lugar dos inscritos. Alguns integrantes da organização criminosa trabalhavam exclusivamente em aliciar os candidatos. E em portas de cursinho, portas de faculdade, eram os lugares mais apropriados para angariar os beneficiados. O serviço era pago em 2 etapas. Antes da aprovação, custava em torno de R$5 a R$20 mil. Depois da posse, o novo servidor público teria que desembolsar até 20 vezes o salário publicado no edital do concurso. A polícia ainda investiga a participação de funcionários das bancas examinadoras. O delegado responsável pela operação aponta irregularidades na prova para o Corpo de Bombeiros e outros concursos do DF. Aqui no Distrito Federal, o concurso da Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e da TerraCap foram os últimos que iniciou as investigações, mas já identificamos outros que ainda está sob sigilo. Por meio de nota, o Sebrasp, um dos institutos responsáveis por concursos aqui no DF, informou que está acompanhando a investigação e fornecendo todo o apoio necessário e que é o maior interessado em esclarecer os fatos. Já o IDECAM informou que adota rigorosos procedimentos de segurança e controle para coibir qualquer tentativa de fraude e que está à disposição das autoridades para contribuir com a investigação. Olha que dado preocupante, o número de estupros de crianças e adolescentes no DF teve um aumento de 35% nos 6 primeiros meses deste ano. São 63 casos a mais do que os registrados no primeiro semestre de 2016. Abusos sexuais, estupros de crianças e adolescentes, fatos que chocam a sociedade. O registro desse tipo de crime só vem aumentando no DF. No primeiro semestre de 2016, foram 181 casos. Este ano já foram contabilizados 244 estupros de crianças e adolescentes, 63 ocorrências a mais. E os números mostram uma realidade ainda mais cruel, já que em 45% dos casos, o estupro ocorre dentro da casa da criança ou do autor do crime. E na tentativa de proteger esses meninos e meninas, o governo conta com uma rede integrada de atendimento que atua nas áreas jurídica, social e psicológica. A ideia é fazer com que os menores superem o trauma e o sofrimento causados pelos abusos. A Sejus, através do programa Provítima, utiliza o trabalho em rede
com várias instituições parceiras, né, órgãos que fazem tanto o acolhimento, a apuração e todo esse processo para poder tanto acolher essa situação, responsabilizar o agressor, né? Então, nós fazemos uma parceria com diversas instituições. O fato dos casos ocorrerem nas residências faz com que o governo aposte nas denúncias para combater o crime. A secretária Márcia Alencar afirma que os responsáveis devem estar atentos à rotina e ao comportamento das crianças. Se observa um comportamento estranho, se há uma tendência de recolhimento, de isolamento, de poder explorar um pouco do que possa estar acontecendo na dinâmica daquela criança, de poder também assistir junto com a escola o seu rendimento escolar, como é a sua relação com os coleguinhas, porque aí pode ser alguns indicadores que possam dar indícios para que o Estado possa se fazer presente e oferecer a rede de proteção e de serviço que está à disposição. Depois de quase uma semana, estudantes da UNB começaram a desocupar agora à tarde o bloco de salas de aula sul. O prédio fica no campus da Asa Norte e atende mais de 6.000 estudantes por dia. A administração da universidade pediu a ajuda do Ministério Público Federal para intermediar o diálogo com os estudantes. Pelo menos 20 alunos pedem a demarcação de terras indígenas e quilombolas e protestam contra a demissão de servidores terceirizados e contra o corte do orçamento da instituição. Os terceirizados se uniram aos alunos para discutir as demissões e fechar um acordo para a desocupação do prédio. A ocupação em defesa do povo negro da universidade, em defesa do povo negro do nosso país e do povo indígena, contra o corte de verbas da educação e contra a demissão dos terceirizados. O prédio atende mais de 6.000 alunos por dia. Estudantes que tiveram as aulas suspensas ou foram realocados para outro bloco se sentiram prejudicados. A ocupação está sendo difícil para todo mundo. Os alunos que necessitam das matérias nesse bloco aqui do BSA estão sendo prejudicados. Eu moro em Planaltina, eu pego um trânsito enorme para chegar aqui de ônibus. Cheguei aqui todo ocupado, um monte de gente aqui na porta e professores não tinham conseguido ainda alocar salas, até porque nem eles sabiam ainda da real situação. A ocupação do bloco de salas de aula sul já dura 7 dias. O espaço abriga 50 salas de aula e 2 laboratórios de informática. 2 perseguições envolvendo a polícia militar e criminosos marcaram o início da semana. No Riacho Fundo 2, um homem acusado de furtar casas na região tentou fugir em um carro clonado na manhã desta segunda-feira. E no domingo à noite, no Paranoá, 4 homens estavam em um carro roubado e tentaram escapar da fiscalização. Veja. Durante a fuga, o motorista que dirigiu o carro, onde havia mais 3 homens, ainda tentou atropelar um dos policiais. Na perseguição, o veículo chega a pegar a contramão. O carro foi parado em um setor habitacional do Paranoá Parque. 2 suspeitos fugiram no momento da abordagem, mas apenas um foi encontrado. Os outros 2 homens que estavam no carro também foram presos. Com o trio, os policiais encontraram o simulacro de arma de fogo usado no roubo do veículo. Eles foram levados para a delegacia da cidade. Já nesta segunda-feira, a Polícia Militar foi atrás de um homem que furtava casas no Riacho Fundo 2. O criminoso tocava a campainha das residências e, ao perceber que não havia ninguém, entrava e levava o que podia. Ele foi preso depois de tentar fugir, atropelar um pedestre e bater em um meio-fio. No carro foi encontrada uma TV. O homem foi levado para a delegacia do Recanto das Emas. E depois de uma denúncia, a PM encontrou neste domingo em Samambaia um carro clonado e 16 quilos de maconha em uma casa na QR 413. Dentro da residência havia 6 tabletes de maconha e ainda 5 mudas plantadas em vasos, além de uma balança de precisão e porções menores da droga embaladas para venda. Um carro que estava com a placa clonada também foi apreendido. Uma mulher assumiu a propriedade da droga e foi presa. Ela vai responder por tráfico e receptação. Mais um hospital suspende cirurgias por falta de médicos e de materiais. Agora, Instituto, o hospital de base decidiu não fazer mais cirurgias de alta complexidade. E isso é por tempo indeterminado. Estão suspensas as cirurgias cardíacas, ortopédicas, transplantes de fígado e tratamentos oncológicos como a radioterapia.
Isso porque no hospital faltam equipamentos, material cirúrgico e médicos. Na semana passada, a nossa equipe de reportagem mostrou a situação no Hospital do Paranoá. As cirurgias ortopédicas também foram suspensas depois que o Conselho Regional de Medicina identificou a falta de anestesistas. Os pacientes dos hospitais de base do Paranoá estão sendo encaminhados para os hospitais de Planaltina, Sobradinho e HUB. Ao todo, cerca de 800 pessoas no DF aguardam na fila para fazer radioterapia e 150 para fazer cirurgias no coração. Em nota, a Secretaria de Saúde confirmou que o hospital de base não está fazendo cirurgias, mas garante que o Instituto de Cardiologia e o Hospital Universitário vão dar conta dos atendimentos. Com a transformação do base em instituto, a previsão é de que novos profissionais sejam contratados em até 6 meses, normalizando parte do serviço. Atenção, estudantes, as inscrições do programa Bora Vencer começaram nesta segunda-feira. São aulas que oferecem preparação para o Enem. Quem tem mais detalhes ao vivo é a repórter Camila Lopes. Oi, Camila, boa noite para você. Que dia é a primeira aula, hein? Boa noite, Carol. Começa no dia 27 de agosto, o próximo domingo, a partir de 1h da tarde, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Eu vou conversar agora com Aurélio Araújo, que é secretário de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, para saber um pouco mais do Bora Vencer. Boa noite, Aurélio. Como é que vão ser esses aulões de preparação para o Enem? São 4 aulões durante o semestre com os eixos temáticos do Enem, professores voluntários dos melhores cursinhos de Brasília. E a nossa ideia é estimular esses alunos, tirar dúvidas, falar do conteúdo e também fazer um trabalho motivacional, né, mostrando que eles têm condição de acessar a universidade. E o pessoal tem que correr, não pode ficar esperando para cima da hora para fazer a inscrição, porque já foi aí quase a metade, né? Com certeza. Primeiro porque a gente tem um limite de vagas de 2.800 vagas, que é o tamanho do Auditório Master. Segundo porque é um programa que tem conseguido sucesso, já tem mais de 750 alunos aprovados no último ano em universidades públicas, só aqui no Distrito Federal. Então, os adolescentes sabem da importância, da qualidade, e tem que correr mesmo para garantir sua vaga. E não tem desculpa de falar, não tem transporte, eu não tenho como ir, porque tem transporte aí de graça para esse pessoal. Da rodoviária até o Centro de Convenções, entre 11 e 1 da tarde, no box A17 na rodoviária, vai ter transporte gratuito para ida e para volta lá do Centro de Convenções. Tá? E o material didático? Todo gratuito também, distribuído por nós na entrada, eles são bem recebidos pelos professores, são acolhidos. Muitos desses alunos é a primeira vez que eles vêm ao plano, isso é muito legal, ter a experiência de estudar pela primeira vez aqui conosco e a gente espera sucesso. Tá certo, viu, né, Carol? Assim fica até mais fácil vencer, né, essa etapa aí do Enem. Volto com você aí no estúdio. Carol, boa noite. Obrigada, boa noite. Revogada a liminar que suspendia o perdão de dívidas de ICMS no DF. A decisão foi do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que estão mantidos os efeitos da lei que perdoa a dívida de centenas de empresas favorecidas por benefícios fiscais. O pedido do GDF era que o Supremo suspendesse o andamento de todos os processos relacionados ao tema até que o plenário se pronunciasse definitivamente sobre a validade da lei distrital, o que sequer tem data para acontecer. Segundo o entendimento do ministro, não houve o chamado vício de origem e a lei não é inconstitucional. O valor total do perdão significa algo em torno de 10 bilhões de reais a menos nos cofres do governo. Nós tentamos contato com o GDF, mas não tivemos resposta até o momento. O GDF estuda um pacote de medidas para equilibrar as contas públicas. Cláudio Humberto. Olha, o GDF dá sinais de seriedade na elaboração de um conjunto de medidas que pretende colocar as finanças do governo no caminho da recuperação. O pacote salvação, como tem sido chamado internamente no GDF, pretende cortar gastos, suprimir privilégios e regalias, vender propriedades que não são úteis à gestão pública e, inclusive, privatizar empresas. Uma das estatais que podem figurar no programa de privatização do GDF é a SEB, Companhia Energética de Brasília, que tem um valor de mercado à volta de 2,5 bilhões de reais. Isso tudo ainda está em discussão, mas há setores importantes no GDF que defendem a privatização, inclusive, do BRB.
mas o governador Rodrigo Hollenberg ainda resiste à ideia. O objetivo é aplicar o dinheiro da privatização em investimentos que beneficiem o conjunto da população e não usar esse dinheiro para pagar salários. É um bom começo e a gente espera que tudo se confirme em breve. A novela do aumento do combustível ainda não acabou. A Advocacia Geral da União já recorreu da nova suspensão do reajuste determinada por uma juíza aqui do DF na última sexta-feira. Na decisão, a juíza Diverce Abreu determina o retorno imediato aos preços antigos. A magistrada afirma ainda que não se ignora o momento difícil da economia do nosso país, mas não parece ser razoável que o governo opte pela solução mais fácil, que é o aumento de tributos. Ela argumenta que esse tipo de aumento penaliza o cidadão. Na sexta, o governo entregou a resposta sobre o aumento do imposto ao Supremo Tribunal Federal. O STF analisa uma ação do Partido dos Trabalhadores que argumenta que o reajuste deveria ter sido analisado pelo Congresso Nacional e ainda que deveria ser respeitado um prazo de 90 dias para entrar em vigor. A Advocacia Geral da União argumenta que não se trata de um aumento, e sim da revisão de um benefício fiscal. Com o reajuste, o governo espera arrecadar até o final deste ano mais de 10 bilhões de reais. Veja a seguir, Ministério Público Federal analisa se apresenta denúncia contra ex-governadores do DF. Daqui a pouco, até já.